Olá, turma. Meu nome é Gabriel Antônio e eu vou apresentar um trabalho sobre o padrão de projeto Chain of Responsibility da disciplina Projeto Avançado de Sistemas, ministrada pelo professor Eduardo Jorge. Bom, o que é Chain of Responsibility? Chain of Responsibility é um padrão de projeto descrito no livro Padrões de Projeto, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objetos, escrito pela famosa Gang of Four. É um padrão comportamental, pois define uma maneira para o controle da comunicação entre classes ou entidades. Antes de falar como funciona esse padrão, temos então que entender o que é um padrão comportamental. Então, os padrões comportamentais são padrões de projeto que se concentram na atribuição de responsabilidade a entidades e objetos. Eles não descrevem apenas padrões de objetos ou de classes, mas também os padrões de comunicação entre os objetos. Os padrões comportamentais de classes utilizam a herança para distribuir o comportamento entre classes, e os padrões de comportamento de objeto utilizam a composição de objetos em contrapartida à herança. Alguns ainda o descrevem como grupos de objetos que cooperam para a execução de uma tarefa, que não poderia ser executada por um objeto sozinho. Agora que vocês sabem o que é um padrão comportamental, vamos voltar a falar do Chain of Responsibility. Esse padrão dita que vários handlers, ou seja, objetos responsáveis por tratar uma requisição, devem estar conectados na forma de uma lista ligada, ou cadeia. Quando houver uma requisição, essa deve ser passada para o primeiro objeto dessa cadeia, no caso da ilustração, o objeto A. Caso esse handler não seja capaz de tratar essa requisição, ele deve passá-la para o seu sucessor, que por sua vez ou trata a requisição ou passa adiante, até que a requisição seja tratada, ou até que acabem os handlers. Definição. Assim, por definição, esse padrão visa evitar o acoplamento do remetente de uma solicitação ao seu receptor, ao dar a mais de um objeto a oportunidade de tratar a solicitação. Encadear os objetos receptores, passando a solicitação ao longo da cadeia, até que o objeto a trate. Por que usar esse padrão? Primeiramente, como vimos na própria definição, ele irá evitar o acoplamento, ou seja, nossa solicitação não fica presa em uma estrutura ou receptor. Além disso, acabamos com as estruturas de decisão, pois damos aos próprios objetos o poder de decidir. Como nós sabemos, dependendo do problema e do contexto, implementar uma estrutura de decisão pode ser extremamente difícil. Bem, agora para esse padrão ficar um pouco mais claro, meu amigo Marcos vai explicar mais detalhadamente para vocês como ele funciona. Um abraço a todos. Quando usar esse padrão? Esse padrão deve ser usado quando não se tem acesso ao objeto que irá tratar o evento, ou seja, quando o objeto é privado. Quando múltiplos objetos podem tratar a requisição. Assim, o primeiro handler com capacidade para tratá-la irá fazê-lo. Quando o objeto que irá tratar a requisição não foi explícito. Se por algum motivo o programador não quiser deixar isso claro no código ou não conhecê-lo. E quando não tratar o objeto for um resultado aceitável. Isso é importante, pois pode ocorrer de chegar ao final da cadeia e nenhum handler ter sido capaz de tratar a requisição. Diagrama de classe. No diagrama de classes, nós temos a associação do cliente com o handler, que seria a requisição. O handler é uma classe do tipo interface, que irá delegar essa requisição para o primeiro objeto da cadeia, no caso, o concrete handler A. Caso o objeto não saiba tratar essa requisição, ele devolve a mesa para o handler, que então repassa para o concrete handler B, demonstrado pela autoassociação sucessor. E isso ocorre até que a requisição será tratada. Exemplo prático. Para ficar bem claro, nós temos aqui uma ilustração demonstrando o exemplo prático do funcionamento desse padrão. Nesse exemplo, nós temos uma empresa de máquinas de bolinhas de chiclete. Depois de uma análise, essa empresa percebeu que recebe 4 tipos de e-mail: e-mail de spam, sugestões de fãs, reclamações de clientes e solicitação de máquinas de novas localizações.
Usando o Team of Responsibility, a empresa resolveu o problema assim. A cada novo e-mail, se for spam, será tratado pelo handler de spam e deletado. Caso seja um elogio, será tratado pelo handler de fãs e é passado para o CEO. Caso seja uma reclamação, será tratado pelo respectivo handler e é passado para o departamento legal. E caso seja solicitado a máquina para uma nova localização, será repassado para o time de desenvolvimento. Dessa forma, a empresa conseguiu atender seus objetivos de uma forma simples, utilizando esse padrão de projeto. Espero que tenham entendido e muito obrigado. Nosso colega João Vitor irá agora explicar o funcionamento desse padrão.